Ora, viva todos, sejam muito bem-vindos a este espaço de partilha de ferramentas, partilha de técnicas, partilha de ideias que são extremamente úteis para o setor de desenvolvimento, especialmente as nossas organizações da sociedade civil, que muito têm feito para o desenvolvimento do nosso belo país, do nosso belo Moçambique. Hoje vamos falar sobre projetos de advocacia para a boa governação. Um projeto de advocacia para a boa governação é, fundamentalmente, uma solução que a sua organização pensa para resolver um problema específico de governação numa comunidade determinada. Por exemplo, se a sua organização identifica que uma comunidade A ou B tem problemas, por exemplo, ligados à saúde, problemas ligados à educação, infraestrutura, saneamento do meio e uma série de outros problemas que têm que ver mesmo com a forma como o governo tem estado, portanto, a governar aquela determinada comunidade, você pode desenvolver esta solução para resolver, ou seja, para atacar aquele problema que já foi identificado. E o objetivo último deste tipo de projeto, que é, portanto, projeto de advocacia para a boa governação, é fazer com que o problema identificado pela sua organização seja ele próprio resolvido pelo governo. Ou seja, chamar a atenção do governo para um problema real e que, ao fim do seu projeto, aquele problema seja resolvido. A questão que nos é muito feita é, então, como é que uma organização, em termos práticos, pode desenvolver um projeto de advocacia para a boa governação. Bem, o primeiro ponto importantíssimo que vamos aqui deixar ficar é que tem que ter havido um estudo de base antes de qualquer coisa. Estudo de base é uma ferramenta que vai permitir compreender o grau do problema ou o grau do desafio identificado naquela comunidade. Ok? Aquela ferramenta que vai dar a real situação, o real impacto do problema identificado, chama-se estudo de base. A sua organização, se quiser desenvolver um projeto desta natureza, é importante que faça um estudo de base. Como é que este estudo de base ele é feito? Portanto, é uma questão só de vocês verem aí na internet vários modelos que existem sobre estudo de base, mas fundamentalmente um estudo de base é aquele documento que vai relatar sobre o estado do problema e vai dar os insights, os dados fundamentais para o desenvolvimento do projeto. Por quê? Por que esse estudo de base é muito importante? Porque pode-se dar o caso que o seu projeto identifique, ou seja, a sua organização identifique um problema relacionado, vamos lá supor, com a questão de falta de medicamentos numa unidade sanitária específica, porque 2 ou 3 cidadãos reclamaram ou reclamam sobre este assunto. Contudo, você desenvolve um projeto sem ter feito estudo de base, o risco que se corre num contexto deste é que se faça um projeto que não responda realmente a um problema que tenha dimensão meritória para uma intervenção da natureza que você quer fazer. Por isso aqui chama-se a atenção que se tenha este estudo de base muito antes de qualquer coisa, porque o estudo de base vai, neste contexto, dar-lhe a ideia de quantos cidadãos, efetivamente, por exemplo, estão a ser afetados pela falta de medicamento naquela unidade sanitária específica. Ponto número 1. Ponto número 2, o estudo de base vai lhe permitir compreender, por exemplo, como é que o governo faz a gestão de estoque dos medicamentos. Vai lhe permitir compreender quais são os medicamentos que normalmente são distribuídos para aquela unidade sanitária. Então, todos esses elementos vai lhe dar uma visão geral e realística do problema que, no fim e ao cabo, poderá dar-te também aqui uma informação que te permite tomar uma decisão se vale a pena, com base nos dados já recolhidos, fazer um projeto ou não. Okay? Agora, se percebes que com os dados que colheste podes realmente desenvolver um projeto em volta, aí sim, desenvolva o projeto e no seu projeto, o seu desafio, qual é? O seu desafio é simplesmente
atacar a raiz daquele problema. E no final do teu projeto, qual vai ser a unidade de medida? Ou seja, qual vai ser o seu ponto de referência? O seu ponto de referência serão os dados que você terá colhido no estudo de base. Para você amanhã dizer que, olha, o meu projeto teve um impacto positivo ou negativo, você terá que fazer uma comparação com o status inicial. E o status inicial, que é aquele estudo de base, vai dar aquilo que são os dados primários da situação em que a comunidade se encontrava antes da intervenção do seu projeto. Está bem? Então, estudo de base é importante. Estudo de base é fundamental para que não caiamos no erro de fazer um projeto para resolver um problema que não é o problema. Para que não caiamos no erro de desenvolver os tais ditos famosos projetos de escritório. Não, nós temos que ter estudo de base antes de qualquer coisa. Isso é fundamental. Sobretudo quando se trata de projetos de advocacia para a boa governação. Neste estudo de base também, ele vai permitir-te compreender quem são os principais stakeholders na área e quem são os líderes, quem são os governantes, quem são, portanto, os beneficiários finais do projeto. Então, o estudo de base, ele vai dar esses insights. Você pode desenvolver este capítulo e compreender mais ou menos as dinâmicas, as relações entre diferentes stakeholders, diferentes poderes e, evidentemente, fazer ali uma conexão de como é que, por exemplo, estas relações impactam de forma positiva ou negativa para a existência ou a permanência daquele problema naquela comunidade. E com base de tudo isso, você pode pensar numa abordagem, numa solução ou num projeto. Ok? Então, o estudo de base é fundamental quando se quer desenvolver um projeto de advocacia para a boa governação. Muito bom? Ok. Então, já temos o nosso estudo de base feito e nós queremos desenvolver o nosso projeto de advocacia para a boa governação. O que é que nós temos que fazer? Simples. Com base nos dados que você já tem de estudo de base, é aí onde a sua associação tem que sentar e elaborar o projeto, ou seja, elaborar a solução. E normalmente, quando você diagnostica muito bem o problema, através daquele estudo de base, fica muito fácil desenvolver a solução. Ok? E uma das ferramentas que eu recomendo muito neste processo de elaboração de projeto, qualquer projeto, inclusive o projeto de advocacia para a boa governação, é a famosa árvore de problemas e árvore de soluções. Com base no problema que você já identificou inicialmente, você então desenvolve uma série de hipóteses para compreender quais são os caminhos possíveis para resolver aquele problema. E o que eu gosto da abordagem da árvore de problemas é que ela é uma estratégia extremamente inclusiva que permite ver as causas do problema, os efeitos do problema e cria toda esta rede de causa, efeito, que nos permite ir ao fundo da raiz do problema e aquela raiz do problema, automaticamente, no processo de concepção do nosso projeto, ela vai ser, portanto, a bússola que vai orientar a nossa abordagem de intervenção naquela comunidade. Ok? Se, por exemplo, você identifica que, olha, as causas de falta de medicamento naquela unidade sanitária específica, por exemplo, é simplesmente a questão das vias de acesso para aquela unidade sanitária, então aí você tem uma ideia de solução para resolver aquele problema específico. Provavelmente pode ser construção de uma melhor via de acesso ou simplesmente, sei lá, utilização de tecnologias para entrega
de medicamentos a tempo, como, por exemplo, drones, etc. Só estou aqui a tentar dar algumas ideias. Mas, fundamentalmente, quando vão desenvolver o projeto de advocacia para a governação, uma das estratégias que eu vos aconselho é a utilização da árvore de problemas. Agora, o que vocês vão fazer, o que vocês vão dizer, tudo vai ser orientado com base no vosso estudo de base. Ok? Agora, o que não pode faltar num projeto de advocacia para a boa governação é que ele tem que necessariamente ter um capítulo que faz a reflexão sobre o mapeamento de poderes. Porque você quer mudar, por exemplo, a atitude do governo em relação a um determinado problema específico. Então você tem que fazer mapeamento de poderes. Tem que compreender quem é quem naquele distrito ou naquela comunidade em que você quer implementar o projeto. Obviamente, nós temos uma estrutura lá implantada do governo, então você tem que ver, será que é o secretário permanente? Será que é o administrador? Será que é o líder comunitário? Será que é o líder religioso? Será que é o comerciante? Será que são as mamanas? Será que são os papais? Quem é que são realmente as pessoas que podem influenciar de forma positiva e de forma negativa o seu projeto? Então, quando você faz este mapeamento de poder, você já tem uma ideia clara de que estratégias utilizar para acomodar os interesses destes, que depois vão levar-te para aquela mudança final que é, por exemplo, a melhoria da disponibilização do medicamento na unidade sanitária identificada, usando sempre o exemplo da unidade sanitária. Então, o capítulo de mapeamento de poder é extremamente importante, não pode faltar. E depois, o capítulo sobre análise de riscos também não pode faltar. É muito importante ter este capítulo sobre análise de riscos. E o capítulo de integração de gênero é muito importante que o projeto reflita de forma clara como é que, ao mesmo tempo que o projeto, por exemplo, procura atacar um problema específico, é importante que o projeto tenha em atenção a integração da mulher, como é que o projeto vai fazer essa integração para garantir que tanto o homem como a mulher beneficiam-se deste projeto. Então, tem que haver um capítulo que faz uma reflexão em volta disto, ok? E tem que também haver um capítulo em que vocês fazem uma reflexão sobre a vossa teoria de mudança. O que é teoria de mudança? Há um vídeo que vou deixar agora aqui em cima para vocês verificarem, que fala especificamente sobre teoria de mudança. Se não aparecer aqui, podem ver logo no link aí abaixo. Podem ver o que é efetivamente teoria de mudança em detalhe. Mas, neste momento, o que me apraz dizer é que teoria de mudança é o vosso argumento por detrás do vosso projeto que diz como é que vocês pretendem alcançar aquela mudança que se propõem alcançar. Okay? Ou seja, qual é o caminho que o projeto vai percorrer até atingir o resultado que quer atingir. Por isso é que se diz teoria. É uma teoria que você depois tem que testar e ela tem que sempre ser aperfeiçoada na medida em que o projeto vai ser implementado. Quer dizer, há certas assunções ou certas hipóteses que estão em volta da teoria, que são desenvolvidas, mas que estas hipóteses elas devem ser sempre monitoradas e testadas no terreno para ver se efetivamente o projeto está a ir em boa direção ou não, ou se a teoria por si só montada faz sentido ou não. Então, estes são alguns capítulos muito importantes quando vocês vão fazer o vosso projeto de advocacia para a boa governação. E o outro capítulo que eu acho que não deve faltar tem mesmo a ver com a vossa abordagem de intervenção. A abordagem de intervenção, ela é extremamente importante porque logo que você identifica um problema, a raiz do problema, não sei o que, você deve pensar sobre a vossa abordagem de intervenção e como é que aquela abordagem ela será útil na resolução daquele problema identificado, ou seja, na resolução de raiz do problema identificado. Vocês conseguem perceber? Então, a vossa abordagem também, ela é que vai diferenciar, por exemplo,
o vosso projeto de qualquer outro projeto. Não é? Existem projetos, vários, por exemplo, que têm a sua missão de resolver, vamos lá, ou promover o acesso a medicamentos nas unidades sanitárias. Mas como é que cada projeto intervém, isso conta muito. Então, vocês devem ter uma abordagem de intervenção muito inovadora, muito vossa, e é aí onde está, no meu entender, aquilo que é a identidade do vosso projeto. Ou seja, o diferencial do vosso projeto. Então, se vai fazer um projeto de advocacia para a boa governação, lembre-se, ponto número 1, tem que ter um estudo de base, inicialmente. Segundo, desenvolva o projeto ele próprio, com base no estudo de base. Feito isto, o seu projeto já tem tudo para andar. Se tem alguma dúvida em relação a este tema, sinta-se à vontade de enviar-nos um e-mail através do info@rmbjconsulting.com ou então ligue para os nossos números aí na descrição e entre em contato conosco. Vamos conversar. Estamos aqui dispostos para conversar e para ajudar a sua organização a ter cada vez mais sustentabilidade e a contribuir positivamente para o desenvolvimento deste nosso belo Moçambique. Fiquem bem. Até a próxima.